Primeiro Verde News, seja bem-vinda. Tudo que você precisa saber de Vitória e Palmeiras amanhã no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras sai para buscar mais 3 pontos fora de casa no Brasileirão. Também vamos falar aqui sobre a proposta que o Flaco Lopes recebeu, que o Palmeiras recusou. De primeiro o Palmeiras recusou, mas vamos analisar aqui o que o All Sports tem a declarar sobre a proposta de Flaco Lopes, sobre a partida entre Vitória e Palmeiras. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber notícias do Alviverde News em primeira mão para você. Sem demora, vamos ao vídeo. Colocar a enquete no ar, por favor. Stephanie Ramos, olha só, qual time da ponta do Brasileirão tem o jogo mais difícil na rodada? O líder Palmeiras, o vice-líder Flamengo 6 pontos atrás, mas com um jogo a menos. Ambos têm jogos difíceis. Deixe o seu voto, deixe também o seu like. Aqui no chat já muita gente participando. A Spalamberti, espero ter pronunciado corretamente. Cadê a Luísa Wall? Quando ela volta? Luiz Oliveira, titular aqui do De Primeira, estará de volta na próxima segunda-feira. E aí o Roberto Caldeira já colocou, a Luísa tá de férias, ela tá de folga. Como o Danilo Lavieri, que ele citou, férias, folga, na verdade, uma folga merecida depois da Copa do Mundo, mas o PVC já voltou, assim como já está aqui no estúdio para fazer um programa com a gente, Flávio Latifi, com o noticiário do Palmeiras, noticiário quente, hein, Latifi? Boa tarde, bem-vindo. Pois é, o noticiário quente é uma notícia que o torcedor do Palmeiras não queria receber, né? Principalmente a da manhã de hoje. O Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai ser baixa do Palmeiras no jogo de amanhã contra o Vitória. Eu consegui apurar que é uma entorse leve. O Palmeiras entende que não é nada mais grave e que ele pode retornar em breve. Então o Paulinho, ele sofreu a lesão no jogo contra o Atlético Mineiro, tanto é que pós-jogo falaram, ele colocou gelo na perna direita e tal, mas a lesão não tem, essa lesão que ele sofreu agora não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Ontem o Paulinho, inclusive, publicou um post no Instagram dizendo que ele se sente totalmente curado. Então, em relação à cirurgia na perna direita, não existe nenhum problema, mas ele tá com uma entorse no tornozelo esquerdo e desfalca o Palmeiras amanhã, que tem o retorno do Flaco Lopes, né? Essa é a principal informação, e que ontem eu e o Merlo trouxemos com exclusividades aqui no UOL. O Palmeiras recebeu uma proposta na casa dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 em variáveis, totalizando ali 145 milhões de reais. O Palmeiras já recusou essa oferta, disse ao Spartak que não tem interesse nenhum em negociar o jogador, só que o clube russo não vai desistir facilmente do atleta. O Spartak tem uma reunião agendada com os representantes do Flaco hoje, então pode ter novidades sobre essa história, mas o posicionamento do Palmeiras é claro: não vamos negociar o Flaco. A gente trouxe aqui no De Primeira informação que a prioridade nesse momento é segurar todos os pilares desse time. Sobre a proposta de Flaco Lopes, 20 milhões, o Palmeiras nem começa a conversar, não tem cabimento. Acredito que o Palmeiras, no mínimo por 30 milhões, mas já foi dito, a presidente já falou, nessa temporada não vai negociar os jogadores principais ali, não tem. O que pode acontecer, jogadores da base sair, Conceição já está com proposta, já está sendo avaliado, o Maurício tinha proposta até dias atrás aí, mas eu creio que Flaco, Vitor Roque, o pessoal de ponta ali não sai do Palmeiras esse ano. E sobre Paulinho já está um bom tempo no Palmeiras, a maior parte do tempo ele passou no departamento médico, né? Fez a cirurgia na perna direita, se recuperou, está 100% recuperado, agora teve essa entorse no tornozelo esquerdo, mas não é grave, acredito que vai ficar uma partida fora e vamos torcer para que ele se recupere logo para ele voltar a ser titular do Palmeiras. Vou dar sequência aqui no React. E em relação ao Flaco, a gente sabe também que o interesse do jogador conta muito. A Rússia não é o mercado mais forte, fora da Champions League, não é um time de ponta na Europa. O quanto isso pesa também, porque a exemplo do Danilo do Botafogo, né, que já sinalizou para o Botafogo, quando o Botafogo recusa a proposta do Palmeiras, que ele não quer jogar na Rússia. Em relação ao Flaco Lopes, o que se tem, qual o grau da tranquilidade que pode ter o torcedor do Palmeiras, lembrando que o Flaco é o artilheiro do time na temporada com 14 gols, foi à Copa do Mundo, deu uma assistência pela seleção argentina. Pois é, o Palmeiras entende que o Flaco tá muito feliz no Palmeiras, ele tá caminhando para a terceira temporada como máximo goleador do clube, então é um jogador com muita relevância, e até essa proposta de 20 milhões, quando
eu conversei com algumas pessoas, elas me falaram, pô, por 20 milhões não dá nem pra começar a pensar em vender, porque é um jogador muito valorizado, que o Palmeiras já recebeu outras sondagens, na última janela o Atlético de Madrid buscou o Flaco, então vendo esse cenário, o atacante entende que também não é a melhor opção ele se transferir pro futebol russo, ainda mais que ele tá sendo preparado para uma nova geração da seleção argentina, então ele quer permanecer onde vai ser visto, e hoje no Palmeiras ele tem um destaque muito interessante. E lembrando o PVC que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já disse que não vai sair ninguém. Sabemos que o futebol, assim como a política, é como nuvem, né? Cada hora você olha, tá num lugar diferente. Mas neste caso, é uma palavra que pode ser sustentada, dada essa importância do Flaco Lopes, e especialmente de onde vem essa proposta? Eu acho que ela está certíssima em relação a não vender nenhum pilar da equipe. E porque o Palmeiras precisa tentar voltar a ser campeão nacional ou internacional, e isso vai representar a premiação e vai aumentar a receita do clube, sem contar a alegria da torcida. Você não é campeão para encher o cofre, é para levar festa para a torcida. Agora, tem uma meta de 400 milhões de reais de venda nesse ano, e só foram vendidos 50 milhões. Então precisa vender. Não precisa vender o Flaco, especialmente para a Rússia. A Rússia não vai fazer bem pro Flaco. O dinheiro é pouco pro Palmeiras pelo que ele representa o Flaco, e o Flaco não vai ser um sucesso na Rússia, porque a Rússia hoje não tem Champions League, por causa da guerra, tudo que a gente sabe que está acontecendo. Agora, o Palmeiras precisa tentar encontrar saídas para a questão financeira. O Palmeiras está muito na trave. Se você voltar no tempo, dos 12 meses de 2025, o Palmeiras teve déficit em 8. No primeiro semestre de 2026, o Palmeiras teve déficit de 66 milhões de reais. Então, por mais que você olhe para o Palmeiras e pense, o Palmeiras hoje é um clube rico, o Palmeiras está muito na fronteira. O Palmeiras é um clube de classe média que, se perder o emprego, danou-se. É bem isso. Parar de arrecadar, danou-se. Então, tem que ser, é um momento de muita responsabilidade do Palmeiras. Não ter contratado o Danilo fez muito bem para os cofres do clube. Se gastasse 28 milhões de euros no Danilo, seria uma situação perigosa. Tem que pagar nesse semestre parcela do Paulinho, parcela do Vitor Roque, parcela do Andréas, parcela do Arias. Então tem muita conta para pagar. Isso significa que tem que vender o Flaco? Não. Não tem que vender o Flaco. Tem que criar alternativas. Talvez o Eduardo Conceição, talvez alguém da base. Como disse a Leila Pereira na semana retrasada, eu sou uma mulher criativa, a base pode vender, perfeito. Mas não tem ninguém como tempos atrás o Palmeiras chegou a ter, pensando já de 10 anos para cá, Gabriel Jesus, Patrick de Paula, o próprio Danilo, Hendrick, Estevão, não tem ninguém desse tamanho, né? Não tem um jogador de 25 milhões de euros para vender, não tem um jogador de 60 milhões de euros para vender, como foi o Hendrick. Não tem. Então tem que ter o respeito pelo time, pelo aspecto esportivo, que é o que a diretoria está tendo nesse momento ao não vender o Flaco. A decisão correta. Agora, tem um cuidado com as finanças que requer atenção nesse momento. Nunes Silva aqui no chat, participe com a gente, deixe o seu like, muita gente acompanhando, mas deixa o like também, por favor. O Nunes Silva, e acham que o Flaco vale quanto? VSB já responde, 40 milhões, ele só não colocou aqui a moeda de euros, de reais, mas ele diz que Palmeiras e Flaco estão corretos. De qualquer maneira, só para a gente arrematar a situação do Paulinho, você disse a má notícia porque ele desfalca o time, mas, menos male, não é uma situação grave, principalmente quando a gente pensa no Paulinho, né, que durante quase toda a carreira sofreu com lesões graves que já deixaram o jogador afastado dos gramados por muito tempo. Não é o caso dessa vez, só para tranquilizar também a torcida do Palmeiras. Não tem nenhum problema mais grave com o Paulinho. Como eu falei, essa lesão agora no tornozelo esquerdo não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Então é mais uma questão de ele tá sentindo dor, não participou do treino de hoje e vai ser preservado. Então existe até a possibilidade dele reforçar a equipe no final de semana, quando o Palmeiras enfrenta o Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então já vai ter essa mudança. Então não tem nenhuma grande preocupação envolvendo o camisa 10, mesmo depois de tanto tempo fora. O jogo do final de semana, inclusive contra o Galo, foi o primeiro jogo do Paulinho como titular após 441 dias, então também é uma forma de preservar o jogador pensando no resto da temporada que tem pela frente.
Já vamos entrar então no jogo do Palmeiras. Temos aí onde assistir para o torcedor do Palmeiras acompanhar. Olha só, quarta-feira, também conhecida como amanhã, 9h30 da noite, no Barradão, em Salvador, Vitória e Palmeiras. Transmissão GE TV, Globo e Premier, nesta quarta-feira, 9h30 da noite. E temos também, falamos ontem aqui no De Primeira, sobre o Carlos Miguel, que falhou na derrota do Palmeiras para o Galo, né, no Bank Park, por 2-1, falhou nos 2 gols. E aí São Marcos, goleiro histórico do Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, campeão da primeira Libertadores com a camisa alviverde, ele fez uma publicação nas redes sociais, saiu em defesa do Carlos Miguel. Olha só, pessoal me marcando sobre o erro do Carlos Miguel, marcando eu, amigos, como se eu tivesse uma carreira sem falhas. Imagina, acontece com todos, infelizmente. Vida que segue, cada jogo uma história, cabeça erguida, monstrão, um apoio importante para o Carlos Miguel, PVC. O Marcos é muito digno nesse aspecto. O pecado é falar disso na véspera de Palmeiras e Vitória. Você lembra do 7-2? Pois é. Aquele Marcos sai, dá um bico na bola, não acerta nada, toma o gol do Natson. Palmeiras 2, Vitória 7, em 2003. O Marcos sabe que cometeu erros e o Marcos na minha opinião, o Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras. Por uma série de questões. Quando começou a ter eleições, comecei a ser convidado para votar em eleições de maior Corinthians, maior Palmeiras, maior Flamengo de todos os tempos, o Oberdan era sempre eleito o melhor goleiro de todos os tempos. Eu pensei, cara, o maior título da era do Oberdan foi a Copa Rio de 51. Não estou chamando a Copa Rio de Mundial, estou dizendo que o maior título da era Oberdan foi a Copa Rio de 51. E o Oberdan virou reserva do Fábio naquela competição. E o maior título que o Palmeiras teve na geração do Marcos foi a Libertadores de 99. E o Marcos foi o herói daquela conquista. Então, família Alviverde, essas foram as notícias de Vitória e Palmeiras amanhã no Barradão, 9h30, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras sai de casa para buscar mais 3 pontos. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa força do Marcos para o Carlos Miguel, depois das falhas contra o Atlético Mineiro. Também a recusa da proposta por Flaco Lopes, por 20 milhões. O Palmeiras não começa nem a conversar com esse valor. Então, família Alviverde, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber as novidades. E avante palestra!